teremos agora o arquiteto e urbanista Tiago de Andrade para a palestra Brasília Metrópole, contribuições ao futuro da metrópole de fato, não de direito. Tiago nos convida a pensar a metrópole Brasília diante dos desafios de seu planejamento, de forma a considerar as múltiplas dinâmicas dadas pelas cidades que a compõem. Tiago de Andrade é arquiteto, urbanista, formado pela UNB, atua em escritório próprio, o Ateliê Paralelo. Pós-graduado em docência do ensino superior, foi consultor do IFAM para assuntos sobre patrimônio urbanístico de Brasília, foi presidente do IAB-DF e foi secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação do Governo do Distrito Federal. Com a palavra, o arquiteto Tiago de Andrade. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Conceição. É muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado à Delegação da União Europeia no Brasil, à EUNIC Brasil, a UNB e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, nossa casa, e um agradecimento especial às organizadoras do livro, Elane Ribeiro, Cláudia Garcia, professoras da FAO-UNB, e Ana Luísa Albano, arquiteta, colega aqui da cidade. Eu vou falar sobre Brasília Metrópole, a Brasília Metrópole de fato, não de direito, que não é reconhecida formalmente como metrópole por uma série de entraves e problemas jurídicos e formais, principalmente em função de nós termos a RID, a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, por conta de sermos, digamos, um estado já atípico, né, estado e municípios juntos dentro do Distrito Federal, e também termos essa região metropolitana essencialmente no estado de Goiás e alguma coisa menos diretamente ligada no estado de Minas Gerais. Brasília nasce sob a égide da competência técnica, da vanguarda artística e de planejamento. Brasília, desde o século XIX, ela é pensada, estudada de forma profunda, e muitas das vezes em que ela foi objetificada como pesquisa, ela foi com a melhor tecnologia da época. Desde a missão Cruz, muito preocupada com as questões hidrológicas, as questões da água e as questões do regime pluvial e regime hídrico da região, assim como o relatório Belcher, já nos anos 50, com a melhor tecnologia aí de sobrevoos, imagens e uma série de medições permitidas, né? Para a implantação da cidade, na verdade, a gente tem um concurso público nacional, muito conhecido, vencido por Lúcio Costa, e Lúcio Costa, neste relatório que vence o concurso, ele já anuncia que Brasília não nasce de um planejamento regional, mas será o seu motivo, o seu concatenador do posterior desenvolvimento regional. É uma percepção e uma assunção de que, de fato, não vinha um planejamento muito concatenado, até pelo plano de metas de JK, ou seja, ele tinha aí 1 ano e pouco de mandato quando lançou, primeiro criou a nova CAP, depois lançou o concurso, e a perspectiva de Lúcio Costa, em grande parte, se realizou em função de hoje Brasília ser uma metrópole, ser a terceira metrópole nacional, classificação do IBGE que nada tem a ver, ou não só tem a ver com potência econômica e população, mas com toda a rede que ela engendra no território. E Brasília, não só por ser capital federal, centro político e nevrálgico, mas também pela posição central no território. As imagens aí da própria palestra que nos antecedeu, do professor Palmeiras, mostra exatamente aquele mapa clássico que Brasília está centralizada no Brasil e as distâncias encurtadas em relação a diversas capitais e núcleos urbanos importantes na cidade do país, e isso de fato aconteceu, tanto é que hoje nós somos o segundo maior aeroporto do país em termos de movimento de passageiros. Além disso, o núcleo e a ligação, digamos, de um arco que possivelmente no futuro vai chegar próximo à conurbação, se não de fato espacialmente, pelo menos idealmente conurbada, Brasília, Anápolis, Goiânia, durante muitos anos um eixo que digamos, entre os 5 mais importantes eixos econômicos do país. Eu vou compartilhar aqui rapidamente a tela para mostrar exatamente essa região ampliada, tá? Essa região ampliada, ela tem aqui Goiânia, Anápolis e toda a metrópole Brasília. Eu tirei de propósito o retângulo do Distrito Federal, que passa mais ou menos nessa porção aqui, ó, desse rio até o Lago de São Bartolomeu, para justamente mostrar como no Planalto Central ainda temos grandes distâncias,
uma ocupação relativamente dispersa entre grandes núcleos urbanos, mas uma integração desse eixo, assim como esse eixo que vai até Barreiras, a influência de Brasília é sentida até na Bahia, até em regiões e áreas e cidades de até 600 quilômetros, fora a presença do nosso aeroporto aqui, que conecta o Brasil inteiro aí com voos diretos, né? E isso aqui também mostra toda a fragilidade em termos de grandes aquíferos naturais no nosso Planalto Central. Nós temos esse lago, que é o Corumbá 4, que já está em vias de abastecer, principalmente esse quadrante aqui da cidade, esse quadrante sudoeste da metrópole, o São Bartolomeu, a barragem do Descoberto, que abastece pouco menos de 50% da população, e dentro de uma área preservada como Parque Nacional, a Lagoa de Santa Maria, que abastece a mais uns 30% do Distrito Federal, especialmente a região do Plano Piloto, e o Lago Paranoá, que já vem sendo usado como manancial. São todos reservatórios artificiais, nós não temos grandes corpos hídricos naturais, grandes rios caudalosos, exatamente por essa conformação de Planalto. Ao contrário do que muitas vezes se fala como a grande caixa d'água do Brasil, o que nós temos é um pouco o contrário, onde as chuvas caem, elas penetram nesse solo, depois vão aparecer em pequenos corpos hídricos e vão se acumulando mais abaixo nas bacias até desaguar no oceano. Então, essa é uma percepção, digamos, menos geopolítica, mas mais territorial, e a gente vê esse eixo, como a gente falou, muito importante em termos de desenvolvimento econômico, e principalmente esse é o grande quadrante metropolitano, e é isso que eu quero falar aqui na nossa apresentação. Brasília pode ser lida mais contemporaneamente, já a partir da conurbação de várias cidades, antigamente chamadas de cidades satélites, hoje tratadas como cidades de Brasília, né, como a cidade polinucleada. Desde os anos 80, geógrafos, principalmente na voz do nosso querido professor da UNB, Aldo Paviani, cunhou o termo cidade polinucleada para definir essa cidade satélite em torno do núcleo central, e nós temos depois um processo de conurbação muito mais acelerado a partir dos anos 90, e já hoje outros geógrafos apontam, por exemplo, como uma cidade linear a partir dessa via aqui, que é a BR-030-010, que depois vira 020, vem para o arco da Épia, que é esse arco aqui em vermelho, tá? Isso é a bacia que protege a área tombada, e depois ela vem e se alonga aqui até a BR-040, que vai dar no Rio de Janeiro, passando por Belo Horizonte. Ou seja, a gente tem grandes entroncamentos aí nacionais, passando por Brasília, aquela que vai para o norte e nordeste, aquela que vai para Goiânia, Anápolis aqui, e essa é importante, porque a gente vai trabalhar muito essa noção da Ceilândia como capital metropolitana, que aqui nós temos duas rodovias também importantes que ligam essa porção de Goiás e essa porção do Sudeste. Ou seja, aquele hub, aquele ulterior desenvolvimento regional, de fato, ele vai acontecendo por essa posição central e, obviamente, pela capilarização que Brasília vai criando nesse hinterland brasileiro. E aí nós vamos trabalhar, então, essa ideia de, a partir do zoneamento ecológico e econômico, um pressuposto legal, uma lei que deveria ter sido feita há mais de 25 anos e só agora, em 2018, foi aprovada, a gente trabalhar a concatenação entre as camadas ambientais, territoriais e toda a parte, inclusive, de sua sociedade, ou seja, o território como lugar da interação cidade e meio ambiente, cidade e geografia e etc., para termos, então, uma visão mais complexa e sistêmica. E nesse lugar onde mais cresce a população do DF, e se nós juntarmos essas duas manchas, roxa e rosa, a gente tem mais de metade da população do DF morando aqui. Hoje nós somos uma metrópole que no Distrito Federal tem 3 milhões de habitantes, na grande metrópole em torno de 4 milhões e 400 mil habitantes, pela RID, que envolve mais de 2 dezenas de municípios e, de fato, é um pouco grande demais para a realidade de fato urbano-territorial, mas é em torno de 4 milhões e 200 essa porção toda metropolitana que, de fato, tem uma relação muito direta e quase cotidiana com Brasília. E essa região aqui, como a que mais cresce, nós temos essa especificamente, quase que nesse eixo que vai de norte a sul, integrando aqui Gama,
e as porções aqui de Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental e até Lusiânia, até Braslândia, saindo para Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto. Ou seja, esse grande entroncamento aqui de 3 pernas, uma vertical e 2 horizontais, ela, de fato, caracteriza, eu diria aí, o maior conglomerado metropolitano, haja visto que, embora grande parte dos empregos e da atividade econômica ainda esteja concentrada no plano piloto, na área tombada, isso vem reduzindo drasticamente. Nós tínhamos, no começo dos anos 2000, cerca de 70% dos postos de trabalho concentrados nessa área tombada, e hoje nós temos pouco mais de 40%. Então, além disso, os movimentos pendulares, principalmente desse entorno metropolitano para o centro da capital, vem diminuindo e se dispersando exatamente para esse conglomerado aqui. Mais importante deles, aquilo que se chama, como os geógrafos gostam às vezes de criar novos rótulos e neologismos, a Taceiza, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. Samambaia é o mais recente desses núcleos urbanos dos 3, uma cidade que começa a ser ocupada a partir do comecinho da década de 90, projetada ali em 84, 85, começa a ser ocupada entre 89 e 92. A Ceilândia, intermediária, está fazendo 50 anos ano que vem, uma cidade criada com o nome de Ceilândia porque surge da campanha de erradicação de invasões, e já bastante consolidada, com 50 anos. E nós temos Taguatinga, aí sim, uma cidade que é inaugurada 2 anos antes de Brasília, planejada, projetada, as 3 são planejadas, projetadas, desenhadas, e Taguatinga já demonstrando um pouco da perversidade da exclusão socioespacial projetada e planejada pelo Estado, né, que logo no seu nascedouro, muito antes da construção, inauguração e consolidação da capital nacional, já começa a criar suas cidades dormitórios, inclusive, de um modo geral, com perspectivas bastante segregacionistas, né? Essas manchas aqui, essa mancha azul ciano aqui, é exatamente uma das áreas de dinamização produtiva do PDOT, tá? E uma outra é a ADP Samambaia, mostrando, e depois quando avançamos na questão do ZE, do Zoneamento Ecológico e Econômico, mostrando como é que elas têm uma série de características que visam conjugar, principalmente a partir dos ditames ambientais, conjugar um avanço nas questões socioeconômicas, principalmente com foco na diminuição das desigualdades, tanto socioespaciais quanto socioeconômicas. Então, por isso, a gente fala de um novo PDOT que articule essa visão metropolitana, já que nós estamos impedidos de realizar uma região metropolitana de direito, uma região metropolitana como outros estados constituem, por exemplo, ao redor de São Paulo, ao redor de Belo Horizonte, ao redor de Recife, e assim por diante. Ou seja, não podendo, de fato, fazer uma gestão, uma governança metropolitana, pelo menos o PDOT, o nosso Plano Diretor de Ordenamento Territorial, deve considerar o fato metropolitano e o tomar como grande guia dessa cidade que tem uma complexidade muito grande, muito pouco visível, em função exatamente desse apartamento de diversas desigualdades, diversas morfologias, inclusive, que não são tão percebidas, principalmente ao visitante, principalmente ao forasteiro, e às vezes, e muitas vezes, a alguns próprios moradores que conseguem se bastar nas suas próprias, digamos, ilhas de pertencimento, né? Então, o que nós pensamos como contribuição ao PDOT a partir dessa visão metropolitana? Um PDOT enxuto, popular, que comunique poucos e grandes objetivos, de modo claro, de modo a comunicar bem o que se quer como visão de cidade e futuro dessa metrópole. Nós temos, por exemplo, grandes casos bem-sucedidos, recentes ou menos recentes no Brasil, que essa comunicação e essa apropriação pela população dos seus planos diretores, dos seus princípios de planejamento, das suas políticas urbanas, que levaram ao sucesso dessas próprias políticas. Curitiba, por exemplo, conseguiu não só divulgar, como convencer a população de uma série de ditames e de percepções que eram muito restritas ao meio urbanístico, ao meio dos geógrafos, etc.
E o PDOT, de um modo geral, a gente tem planos que são complexos, como é a natureza desses planos no Brasil, muito sofisticados, em boa parte inaplicados, inaplicáveis, e que a gente precisava, digamos, pelo menos como forma de clarificação dessas ideias, trazer aí talvez para 5 grandes objetivos. Eu diria que o objetivo, numa questão aí, eu estou falando de uma questão bastante opinativa, mas quando fui secretário por 4 anos, debati isso intensamente com o quadro técnico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. O grande objetivo, mais ou menos análogo à meta-síntese de JK, que seria a construção de Brasília, talvez uma meta-síntese de um PDOT novo, constituição da Ceilândia como metrópole do Distrito Federal. Ou seja, a gente tem a capital nacional e a gente tem a capital metropolitana como a Ceilândia. A Ceilândia reúne uma série de características que corroboram, ou pelo menos embasariam, essa tomada de decisão. É a maior cidade do DF e da própria RID, da própria região metropolitana, tem mais de 600 mil pessoas, se nós contarmos agora 2 regiões administrativas recém-criadas, que são Pôr do Sol e Sol Nascente. Ela tem quase 50 anos, como já falei, uma cidade consolidada, com cultura própria, população enraizada, uma autoestima em construção e crescente, e ela tem deixado de lado uma estigmatização histórica decorrente daquele processo que está plasmada no seu nome, que é a campanha de erradicação de invasões, e como lugar que já teve um passado de muita violência urbana, de muita precariedade, e hoje não, uma cidade com muita infraestrutura, que tem grande autonomia em diversas cadeias produtivas, ela tem área rural, ela tem produção rural, ela tem várias pequenas produções industriais, e ela tem o comércio, principalmente o comércio popular mais pujante do Distrito Federal. E ela articula aquela conurbação que a gente chamou de Itaceiza, né? Poderia ser exatamente o grande núcleo central, e assim distribui pelo eixo que eu falei, o eixo vertical, aí, o eixo norte-sul, que vai dar na BR-040, e os 2 eixos horizontais, aí, leste e oeste, que vão dar nas principais cidades de Goiás, né? Ela tem também melhorado uma perspectiva socioeconômica, o seu IDH, o seu Índice de Desenvolvimento Humano tem melhorado, mas ainda é muito baixo, e não é muito condizente com a sua pujança econômica. Ou seja, um dos objetivos do ZE e dos discursos que nós usamos para embasar essa tomada de decisão do que a gente imagina ser uma meta síntese para um PDOT, ela tem a ver com equiparar e equilibrar 2 questões que nesses planejamentos e desenvolvimentos econômicos a gente, de um modo geral, aparta, que seria o sentido de potência e o sentido de vocação. Ou seja, a Ceilândia já tem inúmeras vocações, mas ela tem uma potência muito grande, inclusive dada por essa diferença entre seu desenvolvimento social e humano e a sua pujança econômica, a sua pujança principalmente cultural e o seu sentido de pertencimento. E ela guarda um tecido urbano ainda bastante fácil de ser endereçado em investimentos. Temos metrô passando pelo eixo central da Ceilândia, temos grandes áreas de equipamentos públicos, temos boa parte da infraestrutura de serviços públicos implantada e temos facilidade, digamos assim, de fazer a gestão num terreno regular, num território regular, claro, ressalvadas as novas cidades, novos bairros, como o Sol Nascente e Pôr do Sol, que ainda estão em franco processo de expansão e de regularização ao mesmo tempo. Como já falei, o próprio ZE indica esse eixo, né, para promover equidade social com desenvolvimento econômico, e o que eu acho significativamente relevante, mais importante de tudo, é uma população que tem uma cultura cada vez mais pujante, mais autônoma em relação à sua dependência do plano piloto e de fato, esse enraizamento e pertencimento da população que já começa a gerar um grande sentimento de ação conjunta, de organização popular, social e assim por diante. Para finalizar, eu diria que o PDOT, para além dessa meta-síntese, devia começar a especular, a pensar, a prever uma série de modificações que as cidades em geral, e Brasília não será diferente, talvez em Brasília os impactos sejam ainda mais exacerbados, ainda mais pernósticos, da revolução tecnológica em curso, que já começa a dar sinais de 2 mudanças fundamentais no território
das cidades. Esse momento da pandemia ainda acelerou um deles, eu acho, o relativo ao comércio de varejo, a mudança na perspectiva da venda do varejo nas ruas, migrando para a venda online, para a venda na internet. Ela já está realmente reconfigurando uma série de espaços urbanos, principalmente aquele grande espaço idealizado do arquiteto, que é o espaço da rua, que é o espaço da fachada ativa, do encontro, do conflito e da grande urbanidade, que é esse espaço que relaciona principalmente o varejo de menor porte, o varejo local, com a habitação. E o outro aspecto também que acho que as revoluções tecnológicas devem apontar, como já dizem não só alguns futurólogos, mas propriamente uma mudança geracional, é no sentido de propriedade, tanto da propriedade privada para fins habitacionais, quanto para a propriedade sobre o automóvel. A ideia construída ao longo do século XX desse amor ao automóvel está em franco declínio e, de fato, possíveis novas formas de organizar o transporte, a mobilidade, podem emergir, inclusive mudando os paradigmas do grande transporte de massa, como nós vimos defendendo no século XX, sobre trilhos, sobre grandes composições, sobre eixos estruturantes de transporte público, mesmo que seja sobre pneus e assim por diante, mas isso tudo pode ter uma grande reconfiguração, e aí surgem as perguntas: o que nós vamos fazer com essa infraestrutura? A princípio é uma novidade completamente alvissareira, retirar carros dos espaços públicos, retirar carros e horas perdidas no trânsito. A pandemia já está mostrando quantas horas nós gastávamos, quanto combustível e quanta poluição nós gerávamos com o transporte individual e o transporte sobre pneus e motores. Mas, de fato, isso é um novo problema, mesmo que com perspectivas inteligentes e interessantes, coloca um problema de como custear a infraestrutura urbana e, principalmente, a infraestrutura viária. A infraestrutura urbana, hoje, ela é absolutamente, digamos, associada à infraestrutura viária, e essa já tem seus meios de financiamento e assim por diante, ou seja, não dá para imaginar também um futuro idílico em que a gente vai tirar cada estacionamento e cada rodovia e transformar em grandes espaços de parques ou de habitação de interesse social e etc., porque é um problema de escala, é um problema em que, de fato, o solo destinado, a terra destinada ao transporte motorizado é tão grande quanto possivelmente gerará uma série de problemas. Então, esses são apontamentos gerais, o debate está em aberto, gostaria muito de continuar esse debate com as perguntas dos ouvintes, e muito obrigado mais uma vez pelo convite, e continuamos juntos aqui.